Galera, desculpa, tá? Mas esse vídeo aqui que vocês vão ver, eu gravei ele antes de acontecer isso. Então, eu não muda muito a minha opinião, tá? Até porque eu acho que vai resolver já. Mas eu gravei esse vídeo faz muito tempo, foi no começo da semana. Hoje, dia 26, a gente teve aqui um outage, né? Um caso muito grande aqui de realmente parar de funcionar a API do WhatsApp Business aqui no Brasil. Então, hoje, dia 26 de março de 2026, especificamente, tem um monte de gente aqui reclamando no Reddit, né? Reddit já teve aqui, enfim, centenas de visualizações, um monte de gente comentando que está com o mesmo problema. Encontrei aqui também no Twitter algumas pessoas comentando sobre isso, né? Que a Meta simplesmente decidiu foder a bunda de todo mundo que utiliza a API de WhatsApp no Brasil, os zucados, né? E realmente, né, tamo na merda, né, mano? E já tá desde as 8 da manhã, assim, porque eu comecei a tentar mandar os relatórios aos meus clientes usando a API do WhatsApp oficial, né? Usando a API Coexistence. E ele simplesmente não tá funcionando. Já são 3 da tarde, nenhuma solução. Teve uns amiguinhos aqui que tiveram respostas, né? Eu não sei se é verdade ou não. Mas aqui, ó, a última resposta que recebi do suporte, a pessoa falando que trouxe uma meta e um tempo aí de solução de 48 horas aqui, né? Não sei se vai solucionar nesse tempo, mas vamos ver, né? Tô torcendo. E, enfim, fiquem com o vídeo, o resto do comentário aí. Só agreguem esse breve adendo aqui, né? De que, pô, essa é a minha opinião antes de acontecer isso. Então, talvez se eu tivesse feito o vídeo depois eu tivesse um pouquinho mais puto, né? Porque eu perdi um dia de trabalho aí, basicamente, tendo que mandar mensagem na mão. Ainda bem que minha operação não é tão grande. Imagina alguém que tem uma operação aí, tem gente que tem umas operações aí muito maiores, que com certeza deve estar muito mais puto que eu. Mas enfim, consideração anotada, PS na frente, né? Mas vírgula, próximo, vai. Há exatamente um mês eu migrei a minha agência da Evolution API, né, que eu usava para poder fazer automações, entregar assistentes para os meus clientes, assistentes de inteligência artificial, e fui agora para o WhatsApp API Coexistence, API oficial do WhatsApp. E eu prometi que eu ia voltar aqui para contar a verdade e falar para vocês o que aconteceu. E como a vida real não é um conto de fadas, realmente deu alguns probleminhas aqui. Não foi tudo maravilhoso, não foi tudo mil maravilhas. E na verdade, né, essa migração ela não acabou, né? A gente ainda está num processo de migração. E nesse vídeo eu vou te contar os meus erros, meus acertos, para a gente conversar e discutir um pouquinho sobre essa jornada de empreender com tecnologia, criando o seu SaaS e usando o WhatsApp ali como um veículo de canal de comunicação essencial para fazer ele acontecer. Mas se você não viu meu vídeo anterior, né, enfim, eu vou deixar esse vídeo aqui que ele vai mostrar para você exatamente o passo a passo para você poder fazer essa mesma implementação e por que eu, do meu ponto de vista, né, as APIs não oficiais, elas vão acabar. Que agora se a gente quiser trabalhar com a API de WhatsApp, webhook, automação ali, a gente tem que ir para a API oficial. E foi um vídeo que deu muito certo, né? É um vídeo que eu nem tava esperando, para falar a verdade, que desse tanto resultado, mas hoje em dia é o vídeo mais visto do meu canal. E eu acho que isso acontece porque muita gente tinha a mesma dor que eu. Sentia que estava construindo casa no terreno dos outros, né? Que com a API não oficial, qualquer momento as coisas poderiam não dar certo e que bastava uma atualização do meta ali para sair banindo o cliente, eles iam jogar a culpa em mim. E sei lá, né? Vai que algum cliente quer me processar. O cara perdeu um WhatsApp, um número que já tinha 20, 30 anos. Pô, ele tem todo o direito de ficar puto. E do meu ponto de vista, eu não sou nenhum advogado ou não, mas eu acho que cabe um processinho aí também. Mas fica calmo que não foi isso que aconteceu comigo, graças a Deus, né? Foi bem mais tranquilo, né? Tiveram alguns clientes que ficaram bolados, eu vou contar tudo aqui pra você, mas graças a Deus não tive nenhum processo, nenhum problema jurídico envolvendo isso. E se você não me conhece, né? Eu sou o Matheus da Flá. Então se você gosta dessa temática, tá no mesmo barco que eu, clica aqui pra se inscrever para não perder os próximos conteúdos e me conta nos comentários aí. Você teve algum problema? Teve algum cliente que ficou puto com você de verdade? Né? Então eu quero ouvir, deve ter muita história engraçada, né? Conta aqui nos comentários que eu vou responder e vou ler com certeza toda. O primeiro problema que eu simplesmente não vi vindo, né? Foram os grupos. Sempre foi parte da nossa operação, né? A gente como uma agência sempre usou grupo para organizar as informações ali, porque
no meu cliente lá na empresa dele, normalmente tem mais de uma pessoa que é responsável. Vai ter um gestor, uma pessoa do marketing, vai ter um vendedor e vai ter ali o dono da empresa, o empresário mesmo. Então, colocando todo mundo num grupo só, era muito mais fácil de se comunicar, deixar tudo alinhado, né? E a gente ainda tem que usar os grupos, só que quando a gente saiu do Evolution API e foi para a API oficial, isso foi um problema muito grande. Porque a gente tinha um monte de automação que lia os grupos ali, né, recorrentemente, para fazer relatórios internos, a gente saber a saúde, a emoção ali de cada um dos clientes, isso é muito importante para a gente, inclusive ainda está rodando no Evolution. E a gente também tinha automações para disparos de relatório, de saldo, por exemplo, recarga. E era importante para a gente que fosse enviado no grupo, porque todo mundo da empresa via, né? E aí, se um não visse, o outro via e pagava, dava um jeito ali já e não ficava uma conversa sem fio, né? Só que agora essas automações, como elas são disparos diretos também, envolvem isso, a gente passou tudo para o WhatsApp Coexistence. Então, antes eu disparava uma mensagem para o cliente que ia direto para o grupo, agora eu estou tendo que colocar às vezes 2, 3 números ali para fazer um disparo paralelo, né? Todo mundo receber a mesma mensagem e funcionar como se funcionasse no grupo. Então, é uma problemática que a gente está enfrentando, né? Aí às vezes um responde, o outro não. Então tá tendo uma assincronia. Estamos tentando ver o que a gente vai fazer para resolver, mas infelizmente por enquanto não tem uma saída dentro da WhatsApp Coexistence para gerenciar esses grupos, né? Então, basicamente, eu tive que recriar 2 fluxos que eu já tinha rodando ali há muito tempo, tive que refazer eles do zero, reorganizar e até retreinar os meus clientes, né, para eles entenderem ali que como queria funcionar agora, né? E eles não ficarem incomodados com essa mudança de operação. E aí gerou mais um trabalho também de ter que refazer esses fluxos no N8N, enfim, uma coisa vai puxando a outra. E aí, inclusive, teve um cliente que ficou puto comigo, né? E espero que ele não esteja vendo esse vídeo, mas ele falou assim: pô, Matheus, você tinha que ter avisado antes, cara. Né? Esse tipo de alteração, eu não tava olhando aqui a nossa conversa pessoal, tava olhando mais o grupo, eu deixava ele fixo. Então você podia ter avisado antes, porque eu perdi aí a campanha aí quase zerou, a gente ficou sem saldo. E aí isso gerou um pequeno atrito, né? Mas vamos lá, né? Também tem coisa da Evolution que eu não sinto falta nenhuma. Vamos falar a verdade aqui que eu não sinto nenhuma saudade, né? E de algumas coisas que me incomodavam muito no dia a dia e que na Evolution, você que é dev, que trabalha com Evolution, você sabe que acontece, né? Que é muito essa inconsistência do webhook em diversos cenários, né? O webhook ele é muito inconsistente, ele tem muita variação em diversos cenários. Então, deixa eu tentar explicar isso aqui para quem não é tão técnico, né? Para quem não é dev, e você conseguir entender. Mas então a Evolution, né? Ela usa um motor que chama Bales. Eu acho que é esse o nome dele. E esse motor da Bales, né? Ele está em cima de um envelope ali da Evolution, que o programador da Evolution fez, enfim, para a gente poder estruturar e usar de forma mais simples ali com aquelas instâncias, né? Enfim. E funciona super bem, beleza. Mas basicamente ele replica um WhatsApp Web, como se fosse um WhatsApp Web ali, e vai usar aquelas janelas de comunicação do próprio WhatsApp Web para replicar como se fosse uma API do WhatsApp, beleza? Eu tenho 2 formas ali principais de usar essa API ao meu favor. Eu tenho o webhook, que eu configuro um link e eu vou receber nesse webhook, nesse link, um aviso, né? Então, ó, toda vez que eu receber uma mensagem ou então visualizar uma mensagem, tem um monte de evento lá que você pode configurar. Toda vez que você receber um evento desse, ele avisa esse webhook. Ele fala: ó lá, o webhook, ó, eu recebi esse evento. E aí, quando ele avisa esse webhook, ele manda essa mensagem de uma certa estrutura, um formato, né? E esse formato, ele é muito importante, porque eu tenho que falar a mesma língua ali, né, da minha automação, do meu workflow, que eu vou trabalhar esse webhook. Então, por exemplo, eu quero fazer um workflow para toda vez que eu receber uma mensagem, uma inteligência artificial analisar e responder depois. Ou então, montar um relatório, né? Se esse formato, né, o jeito que essa mensagem, o script que essa mensagem é enviado para esse webhook, ele muda, o meu workflow, né, a minha automação que trabalharia com aquilo ali, fica inútil. Porque ela vai estar esperando, tá? Aguardando ali um determinado padrão e às vezes esse padrão muda. O que era o ID agora é o JID, o que era o CTWA agora é não sei o que. Então, os campos daquele script vão mudando e naturalmente os nossos workflows, né, os nossos fluxos
quebravam também, né? Eu não sei se foi uma boa analogia que eu fiz aqui, né? Não sei se eu deixei mais confuso, mas basicamente isso era uma inconsistência de webhook muito chata, né? Que vinha um formato diferente desse JavaScript ali, às vezes, dependendo da versão de WhatsApp Web que o usuário estava usando, dependendo do aplicativo ali que estava instalado no celular, no modelo do Android que ele tinha, enfim, eram inúmeras variáveis. Lá dentro do Coexistence, no WhatsApp oficial, não muda. Então, como é dentro direto do Meta, esse script ele vem do Meta. Então, ele vai seguir o padrão de documentação do Meta. E se houver alguma mudança no futuro, o próprio Meta vai emitir uma documentação, vai avisar pra gente, olha, teve uma mudança. Então, vai ser muito mais fácil da gente ajustar, enfim, e não vai ficar tendo essa inconsistência, essa variabilidade por tantos fatores ali, né, por tantos fatores que podem interferir nisso ali, né, nesse cenário do Evolution API. Então, isso não isso com certeza eu não sinto nenhuma saudade. E outra inconsistência que existe, né, é na chamada mesmo da API. Por quê? Quando a gente cria lá na Evolution uma instância, ele gera uma chave API, que eu posso enviar chamadas, e essas chamadas enviam mensagem, ou então muda status, enfim, tem um monte de coisa, um monte de chamada lá na documentação, você consegue ver tudo que você consegue fazer. E às vezes também essas chamadas tinham uma inconsistência. Eu vou confessar que é bem menos do que no webhook, tá? Mas já aconteceu de eu enviar a chamada e ela não apareceu. Então, mesmo criando uma fila ali, né, um pool para essas chamadas, às vezes eu perdia uma ou outra no caminho. Pode ser um erro meu, eu que estava fazendo algo errado? Pode ser, né? Mas quando a gente trabalha com meta também, isso acaba sendo mais fácil. Tudo bem que a gente ainda não tem um sistema de pool nativo, né, na API, então se eu mandar um monte de chamada, ele não cria uma fila necessariamente, às vezes dentro da sua própria aplicação que você tem que configurar essa feature, tanto de envio quanto de recebimento, né, Então dentro da sua aplicação mesmo que você vai ter que criar essa fila, né, tanto de recebimento quanto de envio, né, mas é aquilo, né, no Meta você tem menos instabilidade, querendo ou não, é uma realidade, é um fato. Assim, eu cansei de passar por essa situação, assim, quando eu estava usando Evolution ainda, né, às vezes eu passava o dia inteiro, à noite, fazendo uma automação, né, soltava essa automação, tava tudo pronto, perfeito, né, aí no dia seguinte, quando eu ia configurar lá, eu ia ver o dashboard, não tinha nada, tava zerado, não tinha nenhuma mensagem. Aí eu, puta, o que aconteceu? Eu ia olhar os logs, perfeito, a Evolution mudou o formato do webhook. Então agora o workflow que eu trabalhei, que eu fiz ali toda a adaptação, não funciona mais. Vou ter que adaptar para a nova versão ali do novo webhook. Ou então vou ter que criar uma lógica dentro do meu workflow para ele variar, entender as duas possibilidades, né? Então vira uma gambiarra, vira aquela salada, né, de código que, enfim, né, vai dando raiva e vai te deixando mais cansado de trabalhar com esse sistema. Com a Cloud API oficial, né, eu fiz uma vez e está funcionando, né? O Meta ainda não atualizou a documentação, o webhook ele tá o mesmo, eu trabalho o webhook dentro do meu sistema, direciono para onde eu quiser, faço forwarding se eu quiser. Então, enfim, eu acho que vale muito mais a pena para mim nesse cenário. Vamos lá, né, para um ponto importantíssimo que eu ainda tô lidando, né, que ninguém menciona muito quando fala de API oficial, ou então a galera tenta varrer para debaixo do tapete, né, que é a burocracia da Meta, né? Essa questão de ficar pedindo e precisando fazer sempre a aprovação e revalidação e reaprovação dessa plataforma. Então eu já consegui os acessos da API, né? Eu já fiz todo o passo a passo, inclusive, mais uma vez, né? Eu mostrei nesse vídeo aqui o passo a passo para você conseguir acesso da API oficial da Meta, tanto no Coexistência quanto no Aba, como você preferir, e poder usar, né, desses benefícios que eu estou falando aqui. Mas mesmo conseguindo a verificação, gravando os vídeos, fazendo todo aquele passo a passo que ela exige, depois de 2, 3 meses, na verdade mais, 6 meses, eles estão pedindo de novo essa verificação. Eu não sei se vai ser uma coisa recorrente, de 6 em 6 meses sempre vou ter que fazer. Mas pelo menos a gente já tem o material aqui que a gente usou da última vez, a gente pode aproveitar ele, né? Mas a primeira vez eu acho que vai ser com certeza sempre mais trabalhosa, não tem como. Você vai aprendendo, né, o processo, entendendo como funciona, já pega a manha da Meta e principalmente, né, como vão ser os mesmos vídeos, as mesmas features, as mesmas coisas que você vai ter que mostrar, provavelmente, né, só reenviar o mesmo processo de aplicação. E aqui também é um ponto muito importante, um detalhe que é importante você ficar de olho, tá? Que se a gente cair numa janela ali de alto volume do Meta, tipo ele pegar várias verificações ao mesmo tempo,
pode ser que a sua aprovação demore mais do que a gente imaginava ou esperava, né? Então, quando antes você fizer a sua reverificação, melhor. Porque às vezes você vai esperar a data limite, aí você vai mandar e vai bater o limite de quando você podia usar a API. E sua aplicação vai ficar um tempo ali sem ter essa cobertura, né? Então, principalmente se você tem alguma coisa em produção, né? Toma muito cuidado e já vai fazendo essa reverificação quanto antes. Então, né? Um mês depois e o veredito. Eu votaria para a Evolution API? Não, né? E a resposta é simples. Primeiro, porque eu nunca saí, porque eu ainda tenho algumas automações que eu falei que rolam lá. Eu não estou mandando, enviando nenhuma mensagem via API, tá? Porque eu realmente não quero perder mais nenhum número, então eu não faço disparos de mensagens via Evolution API, mas eu leio todas as mensagens ali de grupo, ainda tenho automações, principalmente nessa análise ali do que está rolando no grupo, pegar alertas, demandas de clientes, né? E deixando isso sempre atualizado aqui no meu sistema. Então, eu não saí nesse cenário. E olhando para as coisas que eu deixei de fazer com o Evolution e fui agora para a Coexistence, eu também não voltaria, né? Porque tá funcionando bem na Coexistence. Tô gastando um pouquinho mais? Tô, né? Eu não vou mentir, né? Agora eu coloquei meu cartão de crédito lá no Meta e tá indo lá, vai, 1.000, R$ 2.000 ali a mais por mês dentro dessas automações. Só que já era uma coisa que estava prevista, né? Para mim, dentro do meu fluxo, eu tenho cliente que paga para operar, então tá dentro da margem, eu ainda tenho lucro. Então, para mim, a dor de cabeça versus a paz de espírito, né? E esses 1.000, R$ 2.000 a mais, né? Colocando na balança, vale muito mais a pena você, pelo menos eu, né? Manter ainda com a API oficial, por mais que ela ainda esteja mais cara. Então, assim, se você está usando hoje o Evolution com medo de ser bloqueado, principalmente para disparo e tal, você tem que ter esse medo mesmo, tá? Porque o risco é real. Tem cliente meu que perdeu o número de 20 anos. Tem muita gente sendo bloqueada. Talvez o seu número esteja passando, não caiu na malha fina ainda, mas a minha visão bem honesta é que você pense numa alternativa, pelo menos para os disparos, para os envios de mensagem, né, que você caminhe e vá atrás da API oficial. E eu vou mostrar na quarta-feira, inclusive, um passo a passo de como eu configurei essa coexistência aqui dentro da Fly, realmente do zero, assim, eu vou passar aqui, tentar fazer uma videoaula ultra completa, uma que eu ainda não fiz, talvez vai ficar muito longa, mas eu acho que vale a pena, eu vou dedicar um tempo para isso. Então, se você não se inscreveu ainda no meu canal, né, clica aqui para se inscrever. Ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, ou então quer me ensinar alguma coisa, eu falei alguma coisa errada, cometi algum vacilo aí, algum erro, escreve aqui nos comentários que eu estou conversando, respondendo ali a maioria. E pode ter certeza que eu vou ler todos os comentários que chegarem, beleza? Obrigado pelo seu tempo e pela sua inteligência. Até a próxima.